Olá, pessoal, tudo bem? A professora Heloísa está gravando essa aula com as explicações do que nós tivemos na aula hoje de arte, né? No quinto ano B, porque devido a algum probleminha na plataforma, a professora não conseguiu fazer a gravação completa da aula. Então, para que vocês tenham acesso, mesmo para quem assistiu a aula e para quem não assistiu, para que possa, né, se precisar, assistir essa aula novamente. Então, nós demos continuidade no nosso conteúdo, né? O Brasil e o cinema, a partir da página 109, onde nós começamos a ver que o cinema, naquela época, né, quando ele chegou no Brasil, ele ainda não era uma arte. Ele era apenas uma especulação, ele era uma curiosidade que as pessoas, né, os cineastas, eles gravavam para que eles fossem descobrindo mais sobre essa tecnologia. E aí, na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre as salas de cinema, né? Que a primeira sala de cinema no Brasil, ela foi criada, né, lá na cidade do Rio de Janeiro. E aí, na aula de hoje, a gente conseguiu ver também que, a partir, né, da distribuição de energia elétrica, lá na implementação dela, lá no começo, as salas de cinema elas foram se tornando mais acessíveis a todas as cidades. Não só no Rio de Janeiro, mas também elas começaram a aparecer no estado de São Paulo. E então, após a implementação, né, da energia elétrica, várias salas apareceram, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. No ano de 1908, 20 salas de cinema já existiam no estado, né, do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E os filmes que eram mais exibidos nessa época eram os filmes europeus. Por quê? Ainda no Brasil era uma novidade muito grande, né? O cinema, os filmes e toda a sua gravação. E foi mais ou menos nessa época, né, mais ou menos no ano de 1908, que os primeiros filmes, né, verdadeiros brasileiros foram começar a aparecer. Quais eram esses tipos de filme? Eles ainda retratavam cenas do dia a dia, porém começaram a aparecer filmes de comédia e filmes de ficção, né? E aí, então, como não existia, né, ainda filme com vozes, o que eles faziam? Eles deixavam a cena do filme rolar, né? Deixavam o filme todo rolar, e aí ficava uma pessoa atrás do ambão da sala de filme onde passava, né, as cenas do filme, cantando ou dublando o que estava acontecendo naquele filme. Um filme muito importante dessa época é O Crime da Mala. Esse é o nome do filme. Quem produziu ele foi o Francisco Serrador. E ele foi um dos principais filmes brasileiros, né? Lá no início da história do cinema no Brasil. Sobre a dublagem ou que a pessoa ficava cantando, né, atrás do filme porque ainda o filme não existia som, lá na página 108 a gente consegue visualizar como é que essa técnica era usada. E aí, então, um outro ponto muito importante no cinema no Brasil é a criação dos cinejornais. O que eram esses cinejornais? Eles eram, né, a continuação, a extensão do que a gente já produzia no Brasil a partir de cenas do dia a dia, porém, eles eram a partir de jornais, né? Então, era a junção dos cinemas com os jornais, os jornais, eles retratavam imagens em movimentos. Nós sabemos que naquela época ainda não existiam as televisões, então os cinejornais eles não foram só importantes para a história do cinema, mas ele também foi muito importante para a história dos jornais, para a história da comunicação. Por quê? A partir desses cinejornais, além de levar, né, um entretenimento para as pessoas, os cinejornais eles passavam também as notícias, os noticiários daquela cidade ou daquele próprio estado. Um canal muito importante, né, do cinejornal, ele foi criado no ano de 1950 e ele chamava Canal 100. E ele foi muito impactante, né, no Brasil todo, porque além dele
informar as pessoas sobre os acontecimentos do país, ele também levava informações a partir do futebol. O que acontecia com aquele time, ou o que aconteceu naquele jogo. Então, isso chamou muita atenção da população. E por isso esse Canal 100, né, esse cinejornal, ele ficou tão famoso na época. Porque nós sabemos que até hoje o futebol ele é, né, um dos esportes mais comentados e mais assistidos por toda a população brasileira. E por fim, na aula de hoje, a gente viu um pouquinho sobre a chegada dos filmes americanos, né, no Brasil. Hoje ainda, a gente consegue perceber como os filmes americanos eles têm uma extensão muito grande territorial, porque a maior parte dos filmes que nós assistimos hoje ainda, eles são americanos, né? Eles são filmes internacionais. E assim também foi com a chegada dos filmes americanos no Brasil. Aconteciam as cenas dos filmes brasileiros, né? Eles criavam filmes brasileiros, porém o custo era muito alto. E com os filmes americanos, aconteceu uma coisa assim totalmente diferente. Por quê? Para esses filmes americanos serem transmitidos no Brasil, eles não precisavam pagar nada. Então, era apenas o filme, chegava lá o filme no cinema, na sala de cinema, e ele era transmitido para as pessoas que iam lá assistir. Já os filmes brasileiros, a gente sabe que para a gente fazer um filme, né, é um custo muito alto. Então, por isso, os filmes americanos ganharam o cenário nacional naquele momento, e até hoje ele é tão importante, e a maioria dos filmes que ainda nós assistimos são internacionais e são americanos. E as pessoas se interessavam muito em assistir esses filmes americanos. Então, isso gerava, né, para as salas de cinema um retorno financeiro muito grande. Então, por isso, não compensava fazer filmes, né, produzir filmes brasileiros naquela época. Bom, isso foi, né, o que nós vimos hoje na nossa aula de arte. E aí, por final, a professora explicou sobre a atividade avaliativa que eu já enviei para vocês, já está lá na plataforma. Nós vamos fazer dentro dessa atividade avaliativa sobre filme, também vai ser sobre filme. Nós sabemos que durante a nossa vida, né, a gente sempre vai estar vendo filmes, diversos filmes. E aí, então, a atividade avaliativa, né, para vocês realizarem ela, vocês vão ter que escolher apenas um filme. Ou seja, aquele filme que você mais gosta, aquele filme que você mais se interessa, para estar podendo completar essa tabela. Lá nessa tabela, a professora colocou para vocês colocarem o nome do filme, qual é o tipo desse filme, se ele é de comédia, se ele é de terror, se ele é de suspense. Fazer um pequeno resumo deste filme, para estar completando a tabela também sobre a data de lançamento desse filme, quais são os seus atores, né, os seus personagens principais, qual a parte do filme que você já mais gostou, né, e para você estar explicando ali para a professora. E aí, para você também estar usando a criatividade. Se você tivesse que dar um novo nome para esse filme, qual seria o nome do filme? E também para você estar desenhando a cena principal desse filme, em torno do que todo esse filme gera, né? A partir do quê? Então, essa é a nossa atividade avaliativa. Ela tem valor de 30 pontos e aí vocês vão estar tendo até na segunda-feira que vem para estar entregando para a professora, o prazo de 1 semana. E aí, então, essa foi a nossa aula de hoje. A professora pede desculpa novamente por não ter dado para gravar a aula, por algum probleminha lá na plataforma, mas aqui está o vídeo para vocês terem acesso à nossa aula de hoje, ok? Um beijo e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição.